Saúde os irmãos novamente com a paz do Senhor. Já de imediato vamos ler o texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 11 e verso de número 23. É um livro para os praticantes do ato da Santa Ceia muito favorável. Todo mundo conhece esse texto. Nós vamos extrair uma meditação desse pequeno versículo. 1 Coríntios, capítulo de número 11 e verso de número 23. Enquanto você está procurando na sua casa, quero externar a Deus o meu agradecimento por esta singular oportunidade que me concede na Rádio Fátima 87.9, que me acolheu. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos aqui que me acolheram. Eu digo que a pessoa que acolhe profeta, a recompensa é enorme, a recompensa é grande e alimenta os seus profetas e você prosperará. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aleluia. Verso de número 25 diz assim: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Vamos ler de novo o verso 23. Porque eu, Paulo está dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na exata noite em que ele foi traído, tomou o pão. Verso 25 também diz assim: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Meus irmãos, no momento em que Paulo ele está executando o seu ofício apostólico, ele começa a passar por algumas cidades. E dentre algumas cidades que o apóstolo São Paulo passa, ele passa pela região de Corinto. E no momento que ele passa pela região de Corinto, ele começa a instruir a igreja que ora lá está sendo erguida. E no momento que ele começa a instruir a igreja que ora lá está sendo erguida, ele passa alguns meses naquela região. E depois ele faz uma outra viagem missionária. E no momento que ele viaja, executa outra viagem missionária, nesse percurso de tempo de que ele sai da cidade de Corinto, ele começa a receber algumas notícias. E essas notícias não são notícias agradáveis, são notícias tristes, notícias que chacoalharam a sua alma. Notícias essas em que o amor dos moradores de Corinto havia se acabado, discussões dentro da igreja, anarquia, atos pecaminosos haviam gerado normalidade dentro da igreja. Era normal o pecado, era normal a transgressão dentro da igreja de Corinto. Então o apóstolo São Paulo, ele recebendo essa notícia que a igreja que ele tinha ensinado, que ele tinha instruído, estava virando em uma igreja totalmente fora do padrão bíblico, ele começa a mandar uma longa carta com ensinamentos a respeito da doutrina do Espírito Santo. Ele manda ensinamentos sobre a doutrina do pecado. Ele manda vários ensinamentos teológicos em uma carta.
Mas é engraçado que no momento que ele começa a carta, no primeiro capítulo, na sua saudação, ele frisa que quem está fazendo, quem está levando a carta é Paulo. É engraçado que no primeiro verso diz o seguinte: Paulo. Eu fiquei me questionando por que ele não utilizou o seu nome Saulo, mas sim ele utilizou o seu nome Paulo. Se você analisar em todas as cartas paulinas, você vai encontrar Paulo dizendo Paulo. Em nenhum momento ele escreve, ele manda a carta Saulo. Ele manda para os seus enviados Paulo. E no momento em que ele envia, pedir para os irmãos que estão aqui na rádio parar de se mexer um pouquinho, tá? Aí no momento que ele envia essa carta para os coríntios, ele faz questão, irmão Felipe, de frisar Paulo. E uma vez eu estava orando com Deus e pedia para Deus me dar a revelação do motivo que ele, em todas as cartas, colocava Paulo e não Saulo. O Espírito Santo me deu a revelação. Por que Paulo escrevia, queria deixar enfático o nome dele, o segundo nome dele. Porque existem momentos na nossa vida em que nós somos Saulo. O que é o Saulo da nossa vida? É a nossa primeira natureza. É onde nós estamos vivendo na herança adâmica, vivendo em atos de pecado, vivendo atos de transgressão contra Deus. E eu creio que os ouvintes que estão me ouvindo, talvez eles estão vivenciando na sua vida uma vida totalmente de transgressão. Talvez uma boa parcela, talvez a maioria, talvez a minoria, está vivendo em uma vida totalmente de pecado. Eu tenho uma palavra de vitória para a tua vida. Aquelas pessoas que te viram como Saulo, aquelas pessoas que te viram como o pecador, como o transgressor, irão ter que te ver como Paulo, o transformado, o liberto, o curado, o sarado. E meus irmãos, no momento que ele começa a enviar essa carta para os coríntios, e dentre os seus ensinamentos ele enfatiza sobre a ceia. E todos nós sabemos, eu não quero entrar no mérito da explicação, nem vou explanar muito esse assunto, mas é engraçado que ele enfatiza que na exata noite em que Jesus Cristo foi traído, ele tomou um pão e tomou um vinho em suas mãos. Ele pegou em suas mãos o pão, ele pegou em suas mãos o vinho. Isso é muito categórico, muito instrutivo, porque para os irmãos entenderem, na cultura judaica, pão e vinho, ele é banquete. Por causa de que é um banquete? Lembra da história de Abraão e Ló? Abraão, ele estava com o seu sobrinho Ló, e Ló havia sido preso, junto com os moradores de Sodoma e Gomorra e nas cidades circunvizinhas dessa região. E no momento que eles são levados presos, cativos, Abraão ouve a notícia, fica sabendo que Ló tinha sido preso. E no momento em que Ló está sendo preso, ele ouve barulhos de espadas, barulhos de guerra. É Abraão juntamente com homens guerreando, juntamente com homens lutando. E no momento que ele olha homens lutando, homens guerreando, ele começa a contemplar Abraão vencendo, Abraão conquistando a vitória. E Ló, ele é liberto. E depois da luta, depois daquela batalha de libertação, ele contempla, aleluia, Abraão contempla um homem que não era um homem natural, um homem chamado Melquisedeque. E esse Melquisedeque dá para Abraão pão e vinho. Só que Melquisedeque, ele tinha algumas qualidades de Cristo.
Sim, senhoras e senhores, estou falando aqui na tranquilidade para você entender que Melquisedeque tinha qualidades de Cristo. Por que eu falo que ele tinha qualidades de Cristo? Porque quando Abrão contempla Melquisedeque, a Bíblia Sagrada diz que Melquisedeque ele era, aliás, rei de Salém. Bendito seja o nome do Senhor. E no momento que ele é rei de Salém, ele também é príncipe. E a Bíblia também chama ele de sacerdote do Deus Altíssimo. Ora, quem é rei de Salém? Quem é sacerdote do Deus Altíssimo? Quem é esse, senão o nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, no momento que Abrão contempla Melquisedeque, ele contempla a tipologia de Jesus Cristo. E no momento que ele contempla a tipologia de Jesus Cristo, ele contempla o milagre sobre a vida dele. Por que eu falo que Abrão contemplou o milagre sobre a vida dele? Porque ele havia passado por um período de batalha, de luta, de peleja, para libertar, para tirar Ló das garras de 5 reis. E no momento que ele tira Ló das garras dos 5 reis, ele recebe uma recompensa após a batalha. E essa recompensa após a batalha é nada mais, nada menos que pão e vinho. Então, senhoras e senhores, os judeus pegaram esse costume de pão e vinho como símbolo de banquete. Quando você iria numa casa de um judeu e ele lhe receberia com pão e com vinho, você automaticamente teria a ciência que ele estava lhe recebendo com o quê? Com um banquete. Até os dias de hoje, se você ir para a região de Jerusalém, os judeus, também os ortodoxos, aqueles que vieram para o Brasil e para vários países da terra, você vai contemplá-los na sua mesa, pão e vinho, porque para os judeus, pão e vinho é um banquete. E Paulo, ele é categórico, porque ele disse: na exata noite em que Jesus Cristo foi traído, ele pegou o pão e ele pegou o vinho. Em outras palavras, meus amados irmãos, Jesus Cristo, na exata noite em que ele foi traído, ele fez um banquete. Satanás, eu vou começar a aplicar sobre a tua vida. Texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Já explanei o contexto do nosso texto e vamos para a nossa aplicação teológica. No momento em que Jesus pega o pão, ele faz um banquete. Mas ele fez um banquete juntamente com 12 homens. 12 amigos. Sabe o que é isso? O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus viesse parar com a sua missão na terra. Irmão Joás, que missão é esta que Satanás queria fazer com que Jesus viesse parar? Salvar a minha, salvar a sua vida. E no momento em que Satanás começa a tentar parar, ele utiliza várias artimanhas, várias armadilhas, várias ferramentas para tentar fazer com que Cristo Jesus viesse desistir da sua real missão. Ele tentou usar a tentação, ele tentou usar a calúnia, ele tentou usar até mesmo seus próprios parentes. A Bíblia Sagrada diz que a sua mãe e os seus irmãos chamaram Jesus de louco. Tentou usar os seus próprios parentes, tentou usar também os seus próprios conterrâneos, tentou utilizar também os seus próprios
amigos para fazer com que Jesus Cristo viesse tentar parar a sua real missão. Mas um dos maiores sofrimentos de Cristo Jesus foi na noite em que ele foi traído. Por que eu falo que um dos maiores sofrimentos de Cristo Jesus foi na exata noite em que ele foi traído? Porque na exata noite em que ele foi traído, o seu amigo o abandonou. Pedro dizia que não iria o deixar. Pedro disse em alto e bom tom, diante a multidão, dizendo: eu não te abandonarei, eu não deixarei você sozinho. Se possível for, eu vou até a morte com o Senhor. O Pedro, que pegou a sua espada e lutou no Getsêmani, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote mau, senhoras e senhores, na exata noite em que Jesus Cristo foi traído, ele passou por vários sofrimentos, por várias tribulações. Mas, senhoras e senhores, é uma mensagem muito simples para você entender. Muito simples. Satanás, ele pensava que Jesus Cristo iria parar. Porque na exata noite em que Jesus Cristo estava sendo traído, ele viu seus amigos indo embora. Ele viu o seu amigo trair. Mas na exata noite que ele foi traído, apesar das circunstâncias que norteavam sua vida, ele fez um banquete. Sabe o que eu estou querendo dizer para a tua vida? Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei as lutas, não sei os problemas que você tem enfrentado. Mas eu venho com uma palavra de vitória para a tua vida. Satanás, ele quer ver você triste. Satanás, ele quer ver você humilhado. Satanás, ele quer contemplar você andando como cauda. Mas Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles não chamaram você para ser como cauda. Deus te chamou para ser como cabeça. Joás Oliveira, eu não sei o que é ser cauda. Me explica, por favor, o que é ser cauda? Ser cauda é andar cabisbaixo, porque a cauda, ela não anda em lugares altos. A cauda, ela não anda em lugares na órbita, não, ela anda em lugares baixos, se rastejando. Talvez estou pregando para uma pessoa que está passando por um processo de sofrimento. Eu gosto de falar essa palavra, processo de sofrimento, porque todo sofrimento é um processo, porque o significado da palavra processo é início, meio e fim. Ou seja, todo sofrimento tem um início, todo sofrimento tem um meio e todo sofrimento tem um fim. Eu estou pregando para uma mulher que está sofrendo. Eu estou pregando para o homem que está passando pelo vale. As portas não se abrem mais. Você olhou para o lado, olhou para o outro lado, achando que a providência iria chegar, mas a providência não chegou. Talvez eu estou pregando para uma mulher que planejou tanto, sonhou tanto, arquitetou vários planos, e os planos não aconteceram. Lembra de Davi? Davi, certa feita, morava em um palácio, mas Deus, ele morava em uma tenda. A palavra de Deus diz que Davi, ele começa a olhar e diz: a arca da aliança, a presença de Deus, ela está em uma barraca, ela está em uma tenda, enquanto eu vivo em um palácio. Isso não pode acontecer. Então Davi cria uma planta, ele desenha o tamanho do templo que ele queria construir para colocar a arca da aliança, para colocar os utensílios do tabernáculo dentro do templo. Só que a palavra de Deus diz
que Deus brada dos altos céus dizendo: Davi, as tuas mãos são mãos de sangue. Eu não chamei você para construir o templo, eu chamei você para lutar, eu chamei você para batalhar, eu não chamei você para construir o templo. Então Davi fica frustrado, Davi fica triste, Davi fica pensando: ora, eu já planejei, já arquitetei tantos os centímetros dos materiais que vão ser utilizados, e Deus vem dizendo: tudo isso que você planejou, você não irá realizar. Talvez eu estou pregando para uma pessoa que está assim, planejou, arquitetou, e Deus, aleluia, disse: cancela com esse negócio, porque eu não quero que você faça isso. Talvez eu estou pregando para uma pessoa frustrada, e eu venho com uma palavra dizendo: frustração não significa que Deus não está na sua vida. Vou repetir: frustração não significa que Deus não está na sua vida. Lembra de Elias? Elias passou por um processo de frustração. Ele profetizou, ele rogou ao céu que o fogo descesse sobre o altar. Mas logo depois ele estava fugindo de uma mulher. Debaixo de um zimbro ele declara: eu quero a morte, eu quero a minha morte. Ele estava em um processo de frustração, ele estava frustrado. A palavra de Deus diz que São Paulo, ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu. Talvez eu estou pregando, não digo talvez, eu tenho a certeza que eu estou pregando para uma moça que sonhou tanto. Ela estudou, ela em todas as plataformas de estudo, ela buscou livros e disse: eu vou passar esse concurso é meu. Jejuou, fez campanha de oração, até recebeu palavras proféticas. Mas aí está você, sem passar nesse concurso, frustrada. Talvez estou pregando para pessoas que disseram: esse ano de 2015 será o ano da virada. Esse ano de 2015 será um ano que mudará a minha história. Talvez, me perdoe, eu estou utilizando demais essa palavra talvez. Eu tenho a certeza que eu estou pregando para homens, para mulheres, para moças e moços que receberam da parte de Deus uma palavra dizendo: esse ano de 2015 será o ano que a tua história será mudada. E aí está você dizendo: Joás Oliveira, eu já estou no mês de setembro e a minha história está em uma mesmice. Só que eu venho com uma palavra profética sobre a tua vida. Bendito seja o eterno Deus. Ainda o ano não acabou. Vou repetir: ainda o ano não acabou. Lembra da viúva? Ainda tem uma botija de azeite. Ainda tem a esperança. Eleide que ele polgue, ele vai. Elebre que ele forgue, ele pra face. Elegze calabarrácia. Ei, mulher, homem de Deus, mulher de Deus, eu estou profetizando sobre a tua vida. Ainda tem botija, ainda tem azeite, ainda tem esperança. O ano ainda não terminou. A palavra que foi liberada sobre a tua vida irá se realizar. Talvez você está sentado
na sua sala. Talvez você está deitado no seu quarto. Talvez você está na sua cama. Talvez você está dirigindo seu automóvel. Eu infelizmente tenho que lhe dizer que a sua vida está por um triz. Sim, está por um triz. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele está voltando. Pregador, peraí, que heresia é esta? Você disse que infelizmente a minha vida está por um triz. Não para mim, mas para muita gente. Tem muitas pessoas que estão apegadas, sim, apegadas a bens materiais. E estão dizendo, eu quero ficar aqui, eu quero ficar assim assado. Está muito bom, só que eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pregador, não estou entendendo, você se perdeu na mensagem? Não. Sabe por que Deus envia o sofrimento? É para nos tirar do comodismo. É para nos arrancar daquela vida de mesmice. Existem momentos em que nós vivemos em uma bonança. Vivemos em uma tranquilidade. Eu me lembro de Amós. Ele foi enviado para profetizar juízo de Deus sobre o território de Israel. Porque Israel estava há 40 anos vivendo em uma vida de tranquilidade. Vivendo em uma vida de tranquilidade. E Deus enviou ele para declarar juízo, dizendo, as nações circunvizinhas irão vir e oprimir o território de Israel. Um homem chamado Amazias chega para Amós dizendo, aquieta-te, homem, vá para Judá a pregar. Não vá pregar aqui em Betel. Porque essas palavras que você fala são palavras mentirosas. E Amós olha para ele e diz, Amazias, é o seguinte, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu não sou profeta. Isso me confrontou, igreja. Irmãos, ouvintes que me ouvem, simpatizantes da fé evangélica. Isso me confrontou.